Oi, live hoje sobre advocacia sistêmica com a Bianca Pisato. Vamos aguardar. Já tô aqui escrevendo o tema da live. Gente, quem quiser, já indica, por favor. Deixa aqui eu autorizar. Nossa, não consigo fixar o comentário. Espere um pouquinho que ela já tá entrando e a gente vai falar justamente do papel do advogado. Vamos ver se agora dá certo. Não vou entrar e sair de novo, porque ela não tá conseguindo entrar. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu também. Eu tô te ouvindo, mas Vocês eu estão não me conseguindo vejo. enxergar, Bianca? Erros da live. O que eu faço? Eu entro e saio de novo? Peraí, eu vou te cancelar, pede... Deixa eu tentar adicionar de novo. Vamos ver se agora dá, gente. Oi! Ai, Agora deu certo, né? agora deu. Tudo bem? Tudo! Queria te agradecer, viu? Você tá conseguindo me ouvir, me enxergar, tudo certinho? Perfeito. E você? Bom, Tá eu conseguindo também. me ver? Bom, Tá muito escuro. para quem não conhece a Bianca, ela é professora de direito sistêmico, de constelação, é advogada sistêmica com muita experiência, né? Tem um livro sobre isso, né? Depois você mostra o seu livro aí, se você tiver em mãos. Então, assim, tem muita coisa para falar para a gente que é advogado em como atuar com essa visão, né? Exatamente. Deixa eu dar uma iluminada aqui para ver se melhora um pouco, porque eu tô me vendo um pouco no escuro por causa dos comentários. Ai, que legal. Porque Tô vendo um monte de gente conhecida. Que legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, como que você começou tudo isso, você era advogada tradicional e de repente, como você descobriu o direito sistêmico, você partiu para essa nova visão do conflito? Então, Ana, assim, eu vejo que quando a gente para pensar na advocacia, como o histórico da advocacia, né? Quando a gente para pensar que é uma atividade exercida em função dos clientes, e aí a gente se pergunta qual é a nossa função, né? O que a gente faz como missão por nós, por que nós entramos nessa profissão? A gente para pensar que, na verdade, a gente acaba ocupando o lugar do cliente. É engraçado que quando você assiste na televisão um advogado falando, né, sobre o seu cliente, geralmente o advogado ou ele está representando uma justiça, representando um perpetrador, um acusado, se dizendo inocente, né, e querendo que seja também feita justiça em relação a ele. Ou seja, o advogado, ele na verdade está ali como um ator, ele está ali como um representante da vontade dessas pessoas. E aí a gente começa a se Sim, perguntar o que é essa vontade dessas pessoas e o que a vontade dessas pessoas dizem respeito a mim e a minha profissão. O que sim, elas falam de mim, né? Do porquê que eu escolhi a advocacia. Então, na verdade, eu escolhi essa profissão para representar os interesses de outras pessoas e para mim não importa se esses interesses, se essas necessidades fazem sentido para mim. sim, E aí, quando a gente para pensar nisso, o advogado ele se coloca geralmente no meio de uma vítima e de um suposto perpetrador. E quando a gente estuda isso nas constelações, no pensamento sistêmico,
a gente percebe que quando nós estamos entre uma vítima e um perpetrador, ou seja, entre duas pessoas em conflito, nós formamos o quê? Nós formamos uma triangulação. E o que é uma triangulação? Uma triangulação é justamente uma pessoa que alivia a tensão das duas pessoas em conflito. Peraí, travou. A triangulação é o quê? Travou o seu vídeo. A triangulação, ela é uma terceira pessoa que alivia a tensão existente entre duas pessoas em conflito. Ou seja, o advogado, ele, na verdade, assume uma função de aliviar a tensão existente entre as partes em conflito. E aí nós temos um advogado de um lado, um advogado do outro lado, e ambos envolvidos nessa triangulação. Então é a nossa função, basicamente, é aliviar os conflitos, né? E aí a pergunta que fica... Por que você acha que a gente escolhe essa profissão? Porque eu, por exemplo, eu fui dentista antes de ser advogada. Eu não sei se você sabia, né? Não sabia. Dentista, formada, sim. E depois eu conheci o direito, né? Assistindo TV Justiça na minha casa, sabe? Meu primeiro marido, ele era concurseiro e ele ficava assistindo TV Justiça. Falei, pô, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, sabe? E aí eu fui fazer direito. Por que você acha que a gente escolhe o direito? Então, essa é uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com a advocacia sistêmica, porque quando a gente para pensar que a gente fica nessa função, né, de aliviar tensões, então você imagina, o nosso cliente, ele se sente o quê? Ele se sente blindado, ele se sente aliviado, ele se sente seguro, protegido, e nós ficamos com a tensão. Então, é muito natural, por exemplo, as partes, inclusive, dizerem assim, conversa com o meu advogado, trate com o meu advogado. Sim. Então, você veja, ele fica menos responsável pela própria vida, pelos próprios conflitos, e coloca toda a tensão, a emoção daquele conflito que ele não está sabendo lidar no terceiro, que é o advogado, que está nessa triangulação. E aí eu me pergunto por que nós assumimos isso. Se você olhar para a advocacia, será que é essa a função do advogado? Assumir a tensão e as emoções do cliente numa triangulação? Eu começo a me reportar para o que você acabou de falar. Por que eu escolhi a advocacia? E aí você se pergunta assim, por que eu escolhi o direito de família? Por que eu escolhi estar numa triangulação de conflitos familiares? Por que eu escolhi... E eu vou te falar, quando eu escolhi, todo mundo pensa, você escolheu direito de família porque você se divorciou no último ano de faculdade. E não é, eu fiz direito para fazer direito de família. É isso que as pessoas não entendem. Que antes de fazer direito, eu fiz um cursinho para prestar um concurso público e teve uma aula de direito de família e me apaixonei. Eu falei, não, gente, eu quero fazer direito para trabalhar com direito de família. Então, é muito maior do que eu ter decidido depois que eu tinha formado, entendeu? Então, é quase como você foi capturada, né? Você foi capturada pelo direito e pelo direito de família. E aí você olha, por exemplo, para um criminalista. Então, ele escolhe estar aliviando a tensão de um acusado. E aí, por exemplo, eu escolho o tipo de crime. Então, eu tenho aquele advogado que prefere atuar na defesa de crimes voltados à parte sexual, crimes políticos, crimes tributários. E o que me capturou para eu resolver assumir aquela emoção, aquela tensão, aquela sensação de injustiça ou de acusação do meu cliente nessa área específica? Porque quando a gente para pensar, por exemplo, eu, Bianca, me toca muito mais, me tocava, né? Hoje eu já consigo lidar um pouco melhor com isso. Me toca muito mais, por exemplo, uma mulher me procurar para um divórcio e me relatar uma violência doméstica, um abuso. Eu entro numa indignação, numa sensação de missão muito maior do que, de repente, você me contar a história de alguém que não conseguiu se aposentar,
de alguém que foi demitido sem justa causa, ou de alguém que está sendo processado por uma dívida tributária. Não me toca tanto quanto isso. Então a pergunta é, por quê? De repente, eu, dentro dos meus referenciais, do meu mapa mental, decido ir por esse caminho. Porque se você pensar, a advocacia, o exercício da advocacia, ela tem muitos ramos. E aí, então, por que eu escolhi esse ramo? E qual é o meu lugar e a minha função? E o interessante é que muitos advogados, por não conseguirem compreender isso, por que estão assumindo essa carga de aliviar tensões de conflito em determinadas áreas? E muitas vezes isso é inconsciente e o consciente deles entra numa briga, eles acabam adoecendo, né? Ou muitas vezes acabam até morrendo, porque não é raro você ver, por exemplo, na área criminal, um advogado ser assassinado por conta de uma emoção de conflito que é do cliente. É como se a outra parte visse no advogado a figura do conflito e mata o advogado. Ou o advogado adoece no lugar do cliente, assumindo aquela emoção difícil. Ou ele entra em depressão, ou ele até comete suicídio, que a gente vê que acontece bastante na advocacia. E aí você começa a perceber... A gente tem uma profissão bem difícil. Como é que é? A gente tem uma profissão bem difícil, hein? Bem perigosa. Claro, porque assim, se você parar para pensar e de repente você entra numa triangulação para aliviar tensão de conflitos, e aí você faz um cálculo de quantos clientes você tem, você imagina quanta tensão que você está aliviando. E em algum lugar essa tensão está entrando em você, porque você precisa administrar isso. Como a gente extravasar isso? Então, e aí justamente o que acontece com os advogados? Ou eles começam a fazer essas perguntas e começam a perceber que alguma coisa está errada, que essa não é a função dele, que ele não está fazendo isso com prazer e que também ele não está sendo recompensado, porque não existe, quando eu estou fora do meu lugar, quer dizer, assumindo o papel de um cliente, resolvendo o conflito dele por ele, tirando ele da responsabilidade, eu não vou receber por isso, porque eu estou fora do meu lugar. Eu não estou como advogada. Eu estou como qualquer outra coisa, mas eu não estou como advogada, porque não existe ali uma atividade técnica. Eu estudei as leis para aliviar tensões, para ficar no meio de uma triangulação. Então, não, eu não estou na minha função, eu não estou. Então, a gente tem que ir para o Sou retribuída. O mais importante é entender a nossa função e o nosso lugar. E aí estabelecer, afinal de contas, quem nós somos e qual é o nosso propósito. E aí a gente vende para o cliente um produto muito claro. O conflito é seu, você tem responsabilidades, e eu vou exercer a minha função de advogada, que é uma função de um especialista em lei. Eu vou verificar se aquilo que você precisa, dentro daquilo que você pretende, é possível dentro da técnica da lei. É como eu ir no médico e falar para ele assim, olha, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu queixo, eu não gosto da minha bochecha, eu não gosto do meu queixo. Eu quero diminuir o nariz, eu quero... O médico vai fazer uma análise dentro do conhecimento técnico dele e vai dizer, olha, eu não tenho como mexer muito ali, porque senão não vai dar certo, vai acontecer algumas coisas erradas, você não pode ter isso. Então ele é claro com você, porque ele fica no lugar dele, é um lugar técnico, né? Ou eu vou num dentista e falo assim, olha, eu quero diminuir os meus dentes. Não, mas se você diminuir seus dentes, eu vou prejudicar a sua mordida. E você vai ter problema na TM. Então, assim, ele é técnico. Né? Agora, vou contar, assim, uma coisa assim, que acontece que super encaixa com o que você está falando. Quando o cliente chega no seu escritório, principalmente em família, ele quer um aliado, entendeu? Assim, ele não quer saber, ele quer destruir o outro, não importa como. E assim,
quando eu me posicionei que eu não ia ser aliada, o que você falou, às vezes você paga um preço bem caro por isso, né? A tua conexão tá ruim. Eu não sei se é a minha conexão, porque a minha conexão é boa, ou é o meu fone. Peraí, eu vou trocar. Eu fico sem fone. Pronto. Deixa eu só tirar aqui o... Tá me ouvindo bem? Melhor, assim. Bem? Tô ouvindo até melhor. Não, sim, é que como eu tava usando um fone de ouvido sem fio, às vezes, porque nós estamos com 2 vídeos, e ainda o fone de ouvido em Bluetooth força muito a carga do Instagram e às vezes prejudica. Então, você estava falando que você paga um preço por mudar isso? Porque às vezes o cliente, assim, já chegou cliente, assim, que já tinha passado por vários advogados e você percebe que ele não quer uma solução técnica, que ele quer um aliado para atingir o outro, entendeu? E quem se alia a ele continua no processo. Quem não se alia, ele troca, entendeu? Então, e aí eu digo assim, que a advocacia sistêmica, ela entrou exatamente nesse processo. Nessa ligação que eu faço com o meu cliente. Porque eu posso me triangular, ou seja, eu posso atender essa necessidade do meu cliente ficando como porta-voz dele, né? Garantindo um resultado para ele que eu não tenho como garantir, mas eu pego ele no colo. E isso é gostoso para ele, né? Porque tira ele da responsabilidade adulta. E aí, quando esse advogado entra nessa triangulação, e ele percebe que ele também não está no adulto. Então tá tudo bem, porque na verdade são 2 pessoas que não sabem qual é o seu lugar, qual é a sua função e qual é a sua responsabilidade. Um cliente que não toma responsabilidade sobre o conflito e um advogado que não toma responsabilidade sobre qual é o limite da sua atuação. Sim. E aí a gente realmente começa a perceber que a advocacia sistêmica ela surgiu dessa necessidade, dessa dor. E nós podemos nos fazer essa pergunta, quando é que foi que a gente decidiu olhar de uma forma diferente para a advocacia? Por que o direito sistêmico, quando surgiu, as constelações surgiram, tocaram tanto os advogados? Porque você percebe, nós temos muitas profissões. Nós temos dentistas, nós temos fisioterapeutas, nós temos inúmeras profissões. E as constelações pegaram, assim, pesado nos advogados, na área jurídica. Por quê? Porque talvez é uma das profissões que mais estava fora do lugar. Que mais não conseguia olhar para o equilíbrio de troca. E também, em especial, para a necessidade de vinculação. Porque muitos advogados estão na profissão para se manterem vinculados aos seus sistemas familiares, dentro do processo interno de justiça, de buscar justiça, de fazer justiça, né? E aí dentro dos específicos sistemas, ou na área criminal, ou na área trabalhista, ou na área previdenciária, isso tudo fala de nós. Não fala do cliente, isso fala de nós. E quando nós conseguimos olhar para nós, sim, a gente volta para o nosso lugar, a gente volta para o centramento. E aí a gente pode decidir, Ana, se a gente quer ficar na advocacia e se isso ainda faz sentido ou não. sim. Por isso que muitas pessoas, quando fazem o processo de formação em constelação, ou de pensamento sistêmico, em direito sistêmico, muitos advogados desistem do direito. Mas não é que desistem da profissão porque isso é uma consequência. Não, porque não faz mais sentido. Porque ele não estava vivendo o propósito dele, ele estava num outro lugar. Então, e aí, isso que você falou, como é que a gente faz para fazer o cliente entrar no adulto, para fazer o cliente não pensar que a gente não está sendo um bom advogado? O primeiro ponto é, qual é o produto que eu vendo? Porque você falou uma coisa certa, né? O cliente, ele vê como bom advogado aquele que briga bem, aquele que briga mais. Ainda é a nossa realidade essa. Não, e o pior de tudo não é nem...
Desculpa, é que cortou, Não, pode falar. eu falo assim, e aqui a gente consegue perceber essa diferença de um país para o outro. Eu faço doutorado lá na Argentina e lá não existe um processo judicial sem você entrar com uma mediação antes. Todo mundo pergunta, você entrou com o processo, mas qual foi o resultado da mediação? Eu falo, não teve a mediação. Em alguns casos, eles falam, como não teve? Tipo, ficam espantados, porque já tem uma outra mentalidade, entendeu? Uhum. E o interessante é assim, muitos advogados ainda fazem a tarefa de casa, né, para o cliente. Eles que vão atrás dos documentos, eles que arrumam as provas, eles que vão atrás de testemunha, eles constroem a casa para o cliente. E aí a tarefa é saber onde entra a responsabilidade do cliente nisso. Então, quer dizer que ele tem um conflito e ele passa uma cessão de direitos em relação ao conflito, ele não passa uma procuração. Porque a procuração, ela tem poder jus postulandi, ela me dá um poder apenas para eu postular, quer dizer, para eu fazer algo jurídico. Mas não, a gente recebe quase uma cessão de direitos. Olha, eu estou transferindo para você os direitos em relação ao meu conflito. Se vira. E aí a questão é auxiliar o cliente a ele se dar conta de que ele é capaz de resolver o conflito, porque ele conhece do conflito melhor do que eu. Eu só sei das leis. E aí, às vezes, a gente também deixar o nosso ego de lado e dizer para o cliente, olha, disso eu não sei, porque inclusive eu não vivi isso, eu não faço nem ideia do que seja isso. Na minha experiência de vida eu não passei por isso. Então eu vou ter que estudar o seu processo, eu vou ter que analisar como é que se resolve isso. É a primeira vez que eu me deparo diante disso. E aí quando você se coloca nessa postura, você perguntar para o seu cliente, mas e como é que aconteceu isso? Me conta um pouquinho e o que você sente que seria um bom resultado? Porque assim, o cliente tem na cabeça dele aquilo que é direito também. Sim. Tem muito cliente que inclusive acha que sabe mais de direito do que o próprio advogado. Ah, já tive, nossa senhora! Mas não é que ele, é que ele também está fora do lugar dele. Sim. Há uma troca de papéis. Eu sei dos meus direitos e você sabe do meu conflito. Hã? Não, eu sei do direito e você sabe do seu conflito. Exatamente. E como é que eu faço para nós dois assumirmos o nosso lugar? Porque assim, muitas vezes o meu conflito, quando eu transfiro ele para você, ele muda. E aí eu vou buscar resolver o seu conflito nessa nova casca. E aí você não gosta. Porque, claro, você transferiu para mim. Então, eu acho que a advocacia sistêmica, ela surgiu dessa necessidade. Porque a gente, na advocacia sistêmica, a advocacia sistêmica não é uma disciplina ou é algo que a gente vai lá estudar. Eu vou estudar advocacia sistêmica. Isso não existe, né? Porque é um nome. Você vai fazer um processo de autoconhecimento, você vai fazer um processo de olhar para o outro, de entender as dinâmicas dos conflitos, das necessidades, das emoções. Tanto que agora eu comecei a fazer uma formação, Ana, que se chama IOPT, que é que a gente chama a constelação da intenção. Mas, na verdade, o que o Franz Ruppert, que é o criador dessa teoria, quer é que a gente olhe para o trauma, para o nosso trauma, com autonomia. Eu vi você falando no grupo disso. Aliás, o teu grupo é excelente. O que eu pego de... Não, o grupo é um fofo, né? Ali a gente... Então, e aí entra outro ponto que você falou do grupo, eu achei interessante, que essa semana, no grupo da UAB, da minha cidade, uma advogada jovem pediu se alguém já tinha peticionado agora, na pandemia, envolvendo um conflito assim, realmente relacionado a efeito de pandemia, né? Brigas por conflito de pandemia, como, por exemplo, guarda, convivência, outra situação. Houve um silêncio total no grupo. Ninguém falou nada. Aí eu chamei ela no privado e falei, qual é a sua questão? Aí ela falou para mim, eu falei, olha, eu vou te mandar uma petição que eu já fiz, eu tive um processo idêntico ao seu, similar, né? Eu vou te mandar inclusive umas reportagens, um parecer técnico do Ministério Público de Santa Catarina, que é um material que eu encontrei na época que eu estava formulando o processo.
Aí eu grifei o nome das partes, aquilo que era sigiloso, e mandei para ela. Ela disse assim, nossa, isso é muito raro, um colega ajudar outro. E aí eu disse assim, para você ver que a advocacia, nós realmente estamos triangulados, inclusive, entre nós. Exatamente. Porque a gente está em conflito dentro da nossa própria profissão. Tamanha a imagem interna que a gente tem de que advogado está sempre em conflito, está sempre concorrendo, está sempre brigando, não existe aliança, não existe amor, não existe respeito, é um negócio assim, é um querendo comer o espaço do outro, e aí isso tudo realmente pesa em nós, Ana, sabe? É uma profissão pesada, porque é um ambiente inóspito para você viver. Então você começa a perceber que isso te causa frustração, tristeza. E aí você entra num grupo, por exemplo, que é nesse grupo da mentoria, onde há partilha, onde há um olhar assim, olha, eu quero o teu sucesso na medida que eu quero o meu. Eu fiquei impressionada, porque assim, todo mundo manda muita dica. Tipo, você coloca uma dúvida, as pessoas tiram, né? Assim, a gente vê que tem, tipo, psicóloga no grupo que ajuda muito. Outro dia você contando de um caso super interessante. Eu falei, caramba, isso não é muita troca. Achei muito legal, assim, uma das coisas que eu tenho que te agradecer por ter me colocado. É que, na verdade, o que acontece? A gente percebe que, assim, todos esses conflitos também fazem parte dos nossos medos. Quando eu tenho medo do outro, no fundo eu não tenho medo do outro. Eu tenho medo da minha própria vulnerabilidade. Porque eu não confio em mim, na minha capacidade. Mas eu sei que eu a tenho, mas eu tenho medo que alguém venha e ofusque ela, porque no fundo ela existe, mas tem algo ali que faz com que ela sempre esteja em perigo. E isso tem a ver comigo. Então, e aí também quando eu me coloco no meu centramento, eu também tenho coragem de centrar o meu cliente. Dizer para ele assim, com técnica. Não é assim dizer, olha meu filho, isso é problema seu, resolve. Né? Não é. Você acha uma técnica. Isso daí não tem nada a ver com isso. Eu sou advogada, olha, eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor tá me falando, o senhor tá ferrado. Acabou. Esquece. Vai lá e paga e esquece. Se eu falar isso pro meu cliente, nunca mais ele me procura. Entende? Sim. Mas o que acontece, Ana? Às vezes um cliente vem e traz para você um conflito e você tem consciência disso. Você sabe que ele tá ferrado. E você sabe que ele tem responsabilidades a assumir. Mas você não diz a verdade para ele. Porque é como se a verdade fosse te diminuir como um profissional. E aonde isso faz sentido? Então, assim, você conseguir conduzir o seu cliente a ele olhar para como ele se envolveu nisso. Como é que ele foi parar nessa situação que agora o prejudica? E você conduzir ele, acompanhar ele a entender as escolhas e talvez muitas vezes fazer ele perceber que ele pode fazer escolhas diferentes daqui para frente. E aí esse cliente ele olha para você e fala, você só não resolveu o meu conflito como você mudou a minha vida. Porque não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu me vejo nesse tipo de situação. E aí, por que você faz isso? Ah, porque você é maravilhosa? Não, porque você leva o seu cliente para um lugar que você foi, em primeiro lugar. Nossa, essa frase, a gente consegue levar a pessoa para onde a gente foi. Isso daí eu tenho uma certeza. Exatamente. Então, para mim, assim, falar de advocacia sistêmica é até estranho, porque quando eu vou falar para você da advocacia sistêmica, eu vou falar da minha experiência. Eu vou falar do que me transformou como pessoa, o que me fez olhar para... Eu tenho advocacia aqui, eu tenho advocacia sistêmica aqui, o que de repente faz eu... Ops, isso aqui parece mais interessante. Isso é um movimento interno meu. E tem muito a ver com quem eu sou, porque que nem você largou odontologia e foi para o direito, isso tem a ver com você. Sim. Né? Talvez eu fiz odontologia...
E assim, Eu, é uma coisa nítida. Eu não era feliz na odontologia, tanto é que eu fui fazer pós-graduação em radiologia. Você vê que eu não queria mexer em boca mesmo, entendeu? Mas eu não sabia o que eu gostava. E aí, por um acaso, apareceu o direito na minha vida e eu me apaixonei e larguei tudo realmente, de largar consultório, tudo assim, sabe? Com 2 pós e voltar para o banco da faculdade, entendeu? uhum. Isso precisa de muita coragem, isso precisa de um movimento interno muito grande de se dar conta de que está fazendo por algo que está aqui, mas que não é da sua essência, que não é seu, que você está fazendo isso pelo seu sistema ou por algo que você percebe que não faz sentido para você, né? Eu lembro de uma colega minha que ela, quando ela foi olhar para esse processo, né, da profissão, uma visão sistêmica, ela foi para odontologia porque desde pequena ela ouvia a mãe dela quando a mãe dela levava ela na dentista, a mãe dela falava assim para ela: filha, você tem que cuidar dos seus dentes e a mamãe leva você em bons dentistas para que você não passe pelo que a mamãe passou, porque a mamãe, um tio arrancou todos os dentes dela quando ela era criança. Isso era muito comum antigamente, Sim, né? muito. E aí, então, ela ouvindo isso várias vezes, isso internalizou dentro dela e ela falou: eu vou ser dentista para salvar os dentes de todo mundo, para que ninguém precise arrancar os seus dentes. Como se assim ela pudesse salvar os dentes da mãe, porque ela via a dor da mãe dela, né? Então era como se assim: mãe, eu te prometo que nunca ninguém mais vai passar pelo que você passou, e eu vou para odontologia. Mas de repente eu me dou conta que isso não faz sentido para mim, porque meus dentes estão bons. Porque a minha mãe já fez diferente da mãe dela. A mãe dela já propiciou que eu tivesse meus dentes e tá tudo bem comigo. Então eu vou para o meu propósito, eu vou para a minha vida. Eu mudo de profissão quando eu me dou conta disso. Isso é muito bonito. Então eu acho assim, a advocacia também passou por esse processo para muitas pessoas, né? Sim. Que é realmente assim, não faz mais sentido eu ficar carregando nas minhas costas os injustiçados, os inocentes. E às vezes é um lugar cego. Sim, o que eu sinto, por exemplo, que eu fico muito mais feliz quando eu consigo um acordo do que quando eu ganho um processo, entendeu? Uhum. Eu me sinto muito melhor, muito mais satisfeita. Às vezes aquele processo foi tão mais difícil, mas eu me sinto carregada muitas vezes, entendeu? Você... Sabe por quê? Porque vai muito da tua própria frase, Ana. Olha o que você falou. Eu Sim. fico muito mais feliz quando eu consigo um acordo. Sim, conseguir acordo foi função sua, foi mérito seu, pela sua capacidade de mediar, pela sua capacidade de trazer o direito a um novo olhar. Agora, quando você diz do que ganhar um processo, isso pesa porque você não ganha nada. Não é você Sim, é que o ganha um cliente. processo. Haha! Por isso que Olha, te pesa. já tô tomando lavada ao vivo no meu Instagram hoje pra eu me posicionar bem. Adoro. Não, Pode mas falar. Não, mas quando eu me vejo. Quando eu me vejo, eu também estou fazendo isso. Sim. É natural. Sim. Eu ganhei um processo. Desde quando? Você ganhou um processo por quê? Você entrou com uma ação contra alguém? Não, eu tô falando do meu cliente. Não, você não tá falando do seu cliente. Ali a gente já vê. Impressionante, né? Olha, exercícios ao vivo sistêmicos. Sabe o que eu queria que você falasse um pouco? Sobre as ordens da ajuda do Bert. Sim. Porque tem muita gente que me segue e tal, e não é do direito sistêmico. Então, eu queria que você falasse, porque é uma coisa que você falasse, porque é exatamente tudo que você falou, mas assim, falar quais são, porque eu acho que vai servir para muita gente, entendeu? As ordens da ajuda, elas são 5 ordens principais, né? Mas elas se resumem num lugar também, e nesse lugar todos são dignos. Não importa o lugar que eu estou, existe uma dignidade em mim.
Então, quando eu vejo um mendigo na rua passando fome, existe uma dignidade nele. Existe uma história. E ele é digno. E quando eu entro num processo de querer ajudá-lo, porque eu tenho pena, eu me coloco num lugar maior. Como se eu fosse melhor do que ele, né? Como se eu fosse mais capaz, como se eu fosse mais inteligente, como se eu fosse mais forte, e ele fraco, coitado. Então eu tiro a dignidade dele quando eu vou nesse processo de ajuda, né? E aí isso tem a ver mais comigo do que com a outra parte, porque fala do meu ego. Porque além de tudo, desse meu olhar de pena, existe por trás a minha necessidade de querer ser boa, de querer fazer o bem, de que eu sou uma pessoa ótima, né? Isso é puro ego. Porque às vezes, dentro desse meu lugar de melhor, eu sou muito mais infeliz do que esse mendigo. Porque as perspectivas, o olhar para o mundo e para a vida são diferentes. Às vezes eu tenho um mendigo ali cumprindo uma função dentro do sistema dele, ou às vezes honrando alguém, ou se colocando num lugar que é do sistema dele. E ele é tão forte por fazer isso, porque ele abre mão de coisas que eu não sou capaz de abrir. E são coisas, às vezes, que me trazem profunda infelicidade, mas dentro da minha fraqueza, eu não consigo me liberar. E aí, então, eu também não sou digna. E isso é muito complicado, porque nós fomos, na maioria, né, das famílias, nós fomos criados com muitas crenças, Ana. Sobre céu e inferno, sobre bom e mal, sobre justo e injusto, sobre pobreza e riqueza, né? E por isso que a gente sofre. Porque eu digo assim, eu sempre falo para os meus alunos presenciais, na época dos apóstolos, se você parar para pensar lá nos tempos mais remotos, né, de Jesus Cristo, gente, não existia geladeira, não existia Detran, não existia registro de imóveis, não existia nada, não existia mercado que você pudesse ir encher o teu carrinho de produto enlatado, encher a sua geladeira de comida para garantir tua sobrevivência, né? Não adiantava você ficar lutando para ter um monte de bens, porque não existia registro de imóveis para você garantir que aquela propriedade era sua. E eles viviam. Eles saíam de manhã para pescar a comida e traziam ela com gratidão e alegria. E eles tinham uma certeza de que daria tudo certo. De que a prosperidade, o sucesso, a felicidade, o bem-estar, a sobrevivência está acessível para todo mundo. É só eu pegar. Mas a gente, por crenças, por conceitos, por medos, que nossos ancestrais passaram muita dificuldade às vezes, a gente vibra na escassez, a gente tem medo. E aí quando a gente vê alguém numa necessidade, no fundo, nós estamos espiando esse nosso próprio medo. E aí quando a gente às vezes quer salvar alguém, no fundo a gente quer salvar a gente mesmo. E aí a gente tira a dignidade da pessoa porque a gente rouba essa pessoa para estar a serviço da gente. Eu lembro que teve uma professora, eu acho que é uma colega de turma, que disse que num evento de constelação, sim, uma das professoras, ela usava bengala e ela se desequilibrou e caiu, e essa pessoa foi imediatamente, né? Olha, eu sou muito boa. Foi ajudar. E ela olhou brava para essa pessoa e disse assim, você acha que eu não sou capaz de levantar? Nossa, é muito difícil isso. Então, eu ia ajudar também, mas assim... Claro! E aí, essa é uma postura sua, porque ela fala da sua identidade, talvez das suas crenças, e é assim que você faz com seus clientes também. Você os ajuda, você não os orienta, você não... Eu já vi que a gente não ajuda, né, um cliente, não pode usar essa palavra, né?
O bonito é você olhar para o seu me cliente. Falaram já, isso daí já me falaram uns anos atrás, que a gente não ajuda o cliente, né? Porque, assim, o cliente percorreu um caminho até chegar ao conflito. E ele é capaz de percorrer o mesmo caminho para sair dele. Por quê? Porque eu olho para ele e eu digo assim, eu sei das leis, você sabe do conflito. Em relação ao conflito, eu sou pequena. Não sei nada. Não sei por que você tá se metendo nisso. Mas eu, como advogada, vou fazer o que é possível dentro da lei. E também nesse processo de olhar para o seu conflito e para a lei, talvez eu possa facilitar com que você compreenda algo mais, né, em relação a esse conflito. E aí, nesse processo de compreensão, surgem acordos, porque a pessoa entra no lugar dela, ela toma responsabilidade, né? Eu já falei isso em algumas aulas, não sei se em alguma live eu falei, mas assim, eu tive um cliente que ele se metia em muita enrascada empresarial. Ele fazia muita coisa e acabava tendo muito crédito para receber, maus negócios, fornecedores que não entregavam. Então, assim, ele se sentia vítima de uma sociedade corrupta, de uma sociedade inadimplente, de uma sociedade mal criada, e ele se perguntava quem eram essas famílias que não tinham ensinado essas pessoas a honrar com seus compromissos. Então, assim, era um indignado, né? Sim. Mas nesse processo de ele se dar conta de que isso não foi com uma pessoa, foi com duas, com três, com quatro. Era com cliente, era com fornecedor, era com empregado. Era uma dinâmica, né? Sim. Uma simples pergunta sobre a história dele, onde ele chegou? No pai que era empresário, tinha falido 2 empresas. Então, como eu posso ter sucesso empresarial? Porque se eu for um empresário bem-sucedido, eu vou humilhar meu pai. E ele é meu herói, eu não posso fazer isso. Então, inconscientemente, eu crio conexões e vínculos de conflito para eu perder. Então, eu tomo responsabilidade de que pelo menos 50% eu que busquei essas pessoas para atender uma necessidade inconsciente minha. Agora, o porquê essas pessoas são inadimplentes, não honram seus compromissos, isso é problema do sistema delas. E elas vão pagar. Mas eu tomo consciência que eu também tenho responsabilidade. Então, assim, eu não sou vítima. Eu tenho um crédito, ponto final. E aí eu olho para você como advogado e falo, doutor, eu não quero que você me olhe como vítima. Porque eu agora sei o porquê que eu estou me metendo nisso. Mas eu quero que a senhora cobre o meu crédito. Me fala uma coisa. Eu preciso saber, assim, você é a favor, assim, do advogado constelar? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque, assim, eu vejo muitas opiniões divergentes em relação a isso, entendeu? Dentro de uma própria escola, por exemplo, com os mesmos pensamentos, as informações são super divergentes. Qual a sua opinião sobre isso? Como é que você faz? Olha, no dia que eu tiver acesso seguro do que é uma constelação, talvez eu consiga formar uma opinião. Mas eu ainda não sei o que é uma constelação, porque muitas vezes, Ana, eu faço uma pergunta para o meu cliente, ou e essa pergunta, né? Essa pergunta vai assim, ó, pá, sabe? Porque assim, eu tive uma cliente que dizia assim, ela não conseguia entrar com o processo de divórcio. Então era aquela cliente que migrava, sabe? Aquele tipo de cliente que vem, agora eu vou entrar com o processo. Aí traz os documentos, eu tenho clientes aí te liga e fala, vem uma vez por ano, assim, agora eu tô pronta, doutora, agora eu tô preparada. Aí ela some. Sim. Daqui 6 meses ela volta, ela some, daqui 1 ano ela volta, aí ela vem decidida, você dá a lista de documentos, ela some, aí você fala, nossa. E uma das clientes, eu falei assim pra ela, assim, vamos olhar pra isso. E aí eu peguei os bonequinhos e pedi pra ela, colocar essa pretensão, que era o divórcio, colocar o marido, e aí, claro, você pensa, qual é o referencial dela de divórcio, o que ela entende sobre causa e efeito de divórcio. Em algum lugar ela aprendeu sobre isso. E eu falei, vamos colocar seu pai e sua mãe. E ela colocou o pai e a mãe, a forma como ela colocou o pai e a mãe, eu falei, o que aconteceu com seus pais? E ela falou, então, os meus pais brigavam muito.
E a minha mãe quis se separar do meu pai. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E eu disse pra ela assim, mãe, se você se separar do pai, eu nunca mais falo com você. Se E eu disse vendeu o pra ela assim, relacionamento dos pais, né? e aí eu falei pra ela assim, e hoje qual é o teu... E a sua mãe se separou? Não. Eu falei, ela ficou com medo que você não falasse mais com ela. Não sei. Eu só lembro disso. Daí eu falei, e qual é o teu medo? Quando eu fiz essa pergunta, qual é o teu medo? Ela começou a chorar. Qual era o medo dela? Que os filhos dela não falassem mais com ela se ela se separasse. Então, eu tenho uma imagem interna dentro de mim, que quando os pais se separam, os filhos não falam mais com a mãe. E agora eu estou na mãe e quero me separar. Mas a minha criança diz pra mim, se você se separar, eu não falo mais com você. E aí entra um conflito interno dentro de mim. E eu não me separo. Mas quando eu fiz essa pergunta, eu falei, agora você olha para essa sua dor, você percebe que isso está lá no passado, que a sua mãe fez uma escolha, você não sabe se ela decidiu não se separar porque você fez isso ou não, você não sabe. Ela fez uma escolha e essa escolha é dela. E que agora você é livre para fazer a sua escolha, porque é um outro tempo, é o aqui e agora. E fiz ela ir embora. Eu falei, quando você sentir que você está segura, você volta. Pá, não deu 2 semanas, ela voltou, ela falou, meu medo acabou. Se meus filhos não falarem comigo, tá tudo bem. Gente, que incrível. Então, eu não sei se, pra mim, Ana, eu vou dizer assim, se eu parar pra pensar que talvez não no lugar de advogada, mas de consteladora, uma cliente tivesse vindo me procurar, dizendo assim, olha, eu não tô conseguindo me divorciar, eu já fui 50 mil vezes na minha advogada, eu quero olhar pra isso, pro meu medo. Eu ia chegar no mesmo ponto. Sim. Então, no fundo, eu não fiz uma constelação, mas eu fiz. Então, assim, o que é uma constelação? Para mim, uma constelação é um encontro comigo mesmo. É um olhar... Você me deu a mesma resposta do Sami, sabia? A mesma resposta, ele deu. Ele É um falou dos uma meus coisa que mestres, né? aparece. Ele falou assim, uma coisa que aparece. Ele me deu exatamente a sua resposta. Porque assim, eu acho que você leva o seu cliente a olhar para a justa razão da dor dele, do conflito dele, da dificuldade dele, do porquê que ele está nessa briga. E aí, quando eu tiro essa tensão, eu saio da triangulação. Porque daí eu posso voltar para o meu lugar de advogada, eu fico aqui, eu falo agora, eu vou prestar um serviço jurídico e você fica com esse problema, que é a sua emoção, a sua tensão. Você vai olhar para isso, se você achar interessante fazer terapia para se curar, vai, boa sorte. E o cliente também parece que ele faz assim, ó, e ele te enxerga como advogada. Sim. É impressionante, é impressionante. Então eu digo assim, como fazer, Ana? Quais são as perdas? Eu digo, é uma escolha sua também, porque eu digo que eu só tive bons resultados com isso, porque a minha vida mudou, sabe? Eu era essa pessoa que estava triangulada, tensa, sofrendo no corpo todas as dores dessa triangulação e carregando o mundo nas costas. E agora não, agora eu exerço uma profissão como outra qualquer e tá tudo bem, sabe? Eu concordo às vezes com uma sentença de improcedência, porque não fui eu que perdi o processo, foi meu cliente. E se ele perdeu, existe algo nossa, ali também. Agora, você pode ter certeza que, olha, também não... Melhor coisa da noite que eu ouvi. E é assim, porque assim, a gente não ganha nada, a gente não perde nada, né? A nossa profissão não é isso. Então, a questão é, eu posso me fazer essa pergunta agora. Eu acho que eu convido todos os participantes dessa live a se fazer essa pergunta. Sim. O que é para você a tua profissão? O que é? O que é para Ana ser advogada? Às vezes a gente não se pergunta isso. Qual é o meu propósito com a advocacia? Eu quero mostrar resultados, eu quero ganhar processos para os meus clientes? E o que isso traz para mim? Onde isso faz sentido, tá tudo bem. Eu acho que quando você consegue entrar na sua essência, entender qual é o seu propósito, e você fica bem com isso, ok. A grande questão é que eu fui para esse caminho porque eu não estava bem. Porque eu comecei a me fazer essas perguntas e eu percebi que eu não estava bem.
E então eu não tenho como ajudar ninguém se eu não estou bem. Sim. Então dava tudo errado, sabe? Era muita raiva, era muita indignação. Os colegas, para mim, eram concorrentes que só atrapalhavam a minha vida. Os juízes eram pessoas que não entendiam as minhas petições quando davam uma sentença de improcedência. Eu achava um absurdo, acho que nem leram. Eu sempre estava no indignado, sabe? Porque no fundo, no fundo... Acho que nem leram. Né? Então, assim, a gente pode começar a se perguntar também, né? Por que que a advocacia sistêmica está me chamando a atenção? Por modismo, porque é a bola da vez, ou porque realmente isso fala algo para mim, né? E aí, se falar algo para você, faz esse processo, vai em frente. Eu falo que, assim, desde que eu fui para o direito, né? Porque eu escolhi o direito de família, eu sempre fui para a parte de solução alternativa de conflito. Então, assim, quando eu estava no final da faculdade, eu fui conciliadora e mediadora no fórum por 5 anos. E eu sentia muito prazer em trabalhar nisso, né? E eu sempre tive esse olhar muito mais sistêmico, mesmo sem saber, esse negócio de você não se envolver com o problema do cliente. Eu sempre consegui fazer isso, entendeu? Com mais facilidade, deixar menos carga para mim. Então, assim, quando eu conheci o direito sistêmico, parece que tudo se encaixou na minha vida, do que eu já pensava, entende? E aí eu vou dizer para você assim, hoje eu gosto muito de pegar processos com um absurdo conflito, processos que não dão acordo assim tão fácil, porque eu digo assim que é ali que eu me sinto realmente desafiada a olhar para as emoções envolvidas, para os contextos, para as dinâmicas e para as minhas próprias emoções. Porque, para mim, ir para uma audiência de instrução e julgamento era uma gangorra emocional, né? Porque eu chegava num estado, durante a audiência eu entrava em outro, no final da audiência eu saía com outro. Né? E ali se construíam vários conflitos. Vários conflitos. Eu ficava achando aquela testemunha absurda, já não gostava daquela figura, o juiz um maluco, o promotor que não prestava atenção, só ficava olhando para o teclado. Então, assim, eu estava criando conflitos na audiência de instrução. E hoje, para mim, é uma delícia para uma audiência de instrução e julgamento e me colocar no meu lugar, Ana, e ficar observando. O promotor é o promotor, o juiz é o juiz, testemunha é testemunha, a parte é a parte, eu sou eu, meu colega é meu colega. E cada um com as suas necessidades, cada um com as suas dinâmicas, cada um com as suas dores, com as suas emoções. E tá tudo bem. Porque todos ali somos humanos que um dia, quando criança, buscamos algo que não foi talvez atendido, e a gente traz essa nossa criança para viver essas experiências humanas. E às vezes elas são difíceis mesmo. Então, às vezes um colega olha para mim e me ofende, eu olho para ele e eu falo internamente, eu sei que isso não é comigo. Porque eu mal te conheço, entendeu? Isso não é comigo. Isso é alguma coisa sua. Né? E alguma coisa sua que veio a partir de uma atitude minha que despertou em você, como se fosse um gatilho, algo que te incomoda, te trouxe uma emoção difícil e agora você projeta em mim, através do neurônio espelho, tudo isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Respiro, fico tranquila. Aí eu saio da audiência e falo, nossa, como eu evoluí como ser humano. Então é justamente... E aí o meu cliente também fica calmo, sabe? É impressionante essa ressonância. Porque o cliente também entra nesse campo, sabe? Eu percebo que as minhas clientes olham e falam, ai, como é bom não ficar batendo boca, né? Eu falo, não, às vezes é preciso, porque também tem um equilíbrio de troca. Sim. Então não significa que às vezes o advogado vai me ofender e eu não vou reagir. Opa, peraí. Eu também tenho emoções e eu reajo. Mas o que eu digo é assim, que num primeiro momento internamente eu digo, você é você, eu sou eu, tá tudo bem. E agora eu vou tentar, como diz Hellinger, né? Eu vou equilibrar fazendo algo menos. Né? Ele sempre diz. Negativa, né? Isso, perfeito. E aonde você vai exercitar tudo isso que você aprende nesse processo de conhecimento, como a troca negativa, como tudo isso, se não dentro dos conflitos.
Num acordo, você não exercita muito isso. É mais os processos conflituosos. Ó, eu vou te falar, eu pego uns acordos, Ah, bom. demora Então um pouco, entendeu? Não é acordo fácil. Ah, que bom. São boas São oportunidades. difíceis, entendeu? Assim, de meses, de anos, entende? Então não é aquele acordo que tá tudo bem. Não, são difíceis também, entende? Uhum. Tem alguma pergunta aí nos comentários, alguma coisa? Ah, eu desativei os comentários porque pediram. Peraí, deixa eu ativar. Aí as pessoas veem se elas querem perguntar alguma coisa. Quanto tempinho a gente tem? Tem mais uns 3, 4 minutos. Então, eu vou pedir para todo mundo se concentrar naquilo tudo que a partir dessa live mexeu, aquele desconfortozinho que talvez tenha surgido, ou perguntas que tenha sobre esse processo, essa caminhada, esse olhar, ou sobre a sua profissão também, inclusive você, Ana, pensa em tudo isso. E aí eu vou te colocar como porta-voz de toda essa energia desse grupo, que nós estamos realmente buscando transformar e melhorar, primeiro, a nossa própria vida, né? E assim a vida do outro. Eu vou pedir para você pensar num número de 1 a 21. Número de 1 a 21, 18. 18. Então, eu vou ler o que a mensagem traz para a live hoje, através de você. Incerteza. Diga não ao controle. Os períodos de instabilidade e incertezas podem ser disparadores de conflitos relacionais. São fases em que ficamos na expectativa de que algo aconteça e, em função da ansiedade gerada, lançamos mão de muitas estratégias para controlar a situação. Acreditamos que sem o nosso toque, as coisas não sairão da forma esperada. Ficamos onipotentes, arrumamos funções que nem são nossas, quando poderíamos acreditar que fizemos nosso melhor e que agora é preciso parar e observar e esperar o que virá. A ansiedade vem do medo. Medo de não conseguir, de atrasar, de desandar, de perder, de falhar, de que o outro não faça aquilo que queremos. Não relaxamos. Isso pode nos tornar intrusos, autoritários, donos da verdade, agressivos, exigentes e, claro, contaminar nossos relacionamentos mais próximos. Como saber quando estamos controlando? Quando há um desejo de vigiar tudo que envolve a situação, de fiscalizar. Você acredita mesmo que é capaz de controlar e interferir em tudo? Quando algo escapar do controle, talvez aí tenha uma chance de você ser surpreendido positivamente. Gente! Isso aí, vamos lá, galera. Advogados, soltem essa necessidade de controle, de achar que são suficientemente capazes de mexer no destino das pessoas, de garantir resultados, de mudar a vida, de salvar quem está com dor, de indenizar quem precisa ser indenizado. Isso não é nossa função. As pessoas são capazes de conseguir atingir os seus próprios objetivos e a gente apenas facilita isso com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento. E a gente solta todas essas intenções que são pesadas demais e talvez ali a gente vai se surpreender positivamente. Nossa, perfeito! Muito legal. Muito perfeito. Gente tem, olha, infelizmente a gente tem 1 minuto para terminar. 1 minuto. Eu tô terminando assim a live sem palavras. Eu adoro falar no final de live dessa vez, ó. Obrigada pelo convite, obrigada pela participação de todos. Obrigada pela cartinha que você escolheu, maravilhosa para finalizar. Muito bom. Obrigada, Ana. Adorei. Obrigada por tudo, por a gente ter se encontrado por esse mundo digital, por agora eu fazer parte lá do seu grupo, por todos os ensinamentos. Eu aprendo muito, 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 muito com você, viu? E obrigado por essa live. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Beijos. Tchau. Beijo.
vai ficar salva, tá? Ah, que bom, legal, vou falar. Eu vou jogar pro YouTube, tá bom? Aí eu te passo tudo e passo pro pessoal também. Beijos. Então tá bom, obrigada, beijo.